Pronto, agora sim. Agora entrou, gravou, vou dar o play, então. A gente vai começar o 7 hoje. Capítulo 7. No dia em que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu e a dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os objetos da tenda e do altar. Então os chefes dos grupos e famílias, que eram líderes das tribos do povo de Israel, os mesmos homens que estavam cuidando da contagem do povo, trouxeram as suas ofertas a Deus, o Senhor, isto é, 6 carroças cobertas e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram uma carroça, e cada um deles um boi, e puseram tudo na frente da tenda. O Senhor disse a Moisés: receba as carroças e os bois, a fim de serem usados para o serviço da tenda. E dê essas ofertas aos levitas, a cada um de acordo com o serviço que faz. Então Moisés deu aos levitas as carroças e os bois. Aos descendentes de Gerson ele deu 2 carroças e 4 bois, de acordo com o serviço que faziam. Aos descendentes de Merari, também de acordo com o serviço deles, Moisés deu 4 carroças e 8 bois. Esse serviço era dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Porém, Moisés não deu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Os chefes também trouxeram as ofertas para comemorar a dedicação do altar ao serviço de Deus. Quando eles já estavam prontos para apresentar as suas ofertas no altar, o Senhor Deus disse a Moisés: os chefes, cada um no seu próprio dia, deverão apresentar as suas ofertas para a dedicação do altar ao meu serviço. Os 12 chefes apresentaram suas ofertas de seguinte ordem. No primeiro dia, o chefe da tribo de Judá, Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia, o chefe da tribo de Issacar, Netanel, filho de Zuar. No terceiro dia, o chefe da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, o chefe da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, o chefe da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, o chefe da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, o chefe da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, o chefe da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia, o chefe da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. No dia 10, o chefe da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. No dia 11, o chefe da tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. No dia 12, o chefe da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. As ofertas que cada um trouxe eram iguais. Uma bandeja de prata pesando 1,5 kg, uma bacia de prata pesando 800 gramas, segundo a tabela oficial. A bandeja e a bacia estavam cheias de farinha de trigo misturada com azeite para a oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 115 gramas, cheio de incenso. Um touro novo, um carneiro e um terneirinho de 1 ano para serem completamente queimados. Um bode como oferta para tirar pecados. E como ofertas de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 carneirinhos de 1 ano. O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar ao serviço de Deus foi o seguinte: 12 bandejas de prata e 12 bacias de prata, num peso total de 27,5 kg. 12 pratos de ouro pesando 1,380 kg. Os pratos estavam cheios de incenso. Como ofertas a serem completamente queimadas, 12 touros novos, 12 carneiros e 12 carneirinhos de 1 ano, junto com as ofertas de cereais que acompanham essas ofertas. Como ofertas para tirar pecados, 12 bodes. E como ofertas de 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano.
Senhor ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, do meio dos 2 querubins. É assim que Deus falava com Moisés. Então vamos lá, né? Acabou aqui, deixa eu ver, acabou. Então vamos lá, comentários aqui desse capítulo. Então, capítulo 7, é um capítulo... Ontem eu estava ouvindo e acompanhando na minha Bíblia, falei, gente, tá diferente, que coisa estranha. Aí depois eu vi que no meu, ele detalha cada líder que faz oferta, aí ele fica repetindo, né, porque a oferta é igual, e ele fica repetindo nas 12 vezes, e aí na leitura, no áudio, ele não fica, né? Ele só vai falando os líderes da tribo e depois ele fala de uma vez só. Aí eu falei, gente, como assim tá diferente? Que estranho. Enfim, depois eu entendi. Mas vamos lá. Então aqui, gente, vamos trazer um estudo, né? Um esboço. Vou trazer primeiro um esboço. Eu gosto dos esboços que, para mim, acho que fica mais fácil de se situar, né? Então a gente viu ali no começo do 1 ao 11, a consagração do tabernáculo. Então, a gente viu tudo ali, ungindo o tabernáculo, né, Moisés ungindo, a gente viu a oferta dos líderes, né, das 12 tribos, todo o comando ali divino de Moisés. Então, ele vai dando a instrução, né, de Deus instruir Moisés, né, a aceitar as ofertas, ver a distribuição das ofertas. Depois a gente vê do 10 ao 88, as ofertas de dedicação dos líderes. Então, a gente vê toda a instrução, né, para apresentação das ofertas de cada líder, a descrição toda detalhadíssima, né, super detalhada, falando dos itens, dos sacrifícios. Depois a gente vê no 89, a comunicação com Deus, né, então Moisés ali na tenda do encontro, né, então a gente vê que Moisés, ele ouve a voz de Deus falando a ele na tenda do encontro. E por fim a gente vê, cadê? O que mais? Bom, e é isso aqui de um esboço rápido. Aí vamos comentando aqui, né? Então a gente vê que esse é um capítulo bem detalhado de consagração do tabernáculo, né? Então ele traz muito a questão da ordem e a precisão no culto a Deus. E esse capítulo, ele oferece uma descrição bem detalhada das ofertas trazidas pelos líderes de cada tribo. Então, ele mostra, né, ilustra, assim, a importância de seguir as instruções na adoração, né? Então, a gente vê aqui que tem uma ênfase nas especificidades das ofertas e na obediência dos líderes, que revelada a centralidade do tabernáculo na vida religiosa israelita. E uma coisa que chama bastante atenção, né, eu vou comentar aqui as principais informações aqui desse capítulo, mas assim, uma coisa que está me chamando bastante atenção nesses capítulos é com relação à organização, ordem, né, você vê como o nosso Deus é um Deus de ordem, e como ele dá nome às pessoas a tudo, isso que eu estou tirando de lição, assim, sabe, de algumas coisas na minha empresa, principalmente. Você vê umas coisas que às vezes não acontecem, muitas vezes é porque fica um negócio solto, né? A gente tem que fazer, fica aquela coisa meio solta, você não dá, não delega um negócio bem direcionado. Você vê aqui que não era de qualquer jeito as coisas. Cada tribo tinha a sua posição, onde você tinha que ficar, né? A ordem que eles tinham que andar, não era de qualquer jeito, né? Então a gente via ali os levitas, cada um tinha, tá? Os levitas, eles eram para o serviço sacerdotal, ótimo, mas não era aquela, os levitas vão fazer e pronto, não, era dado nome, quem vai liderar isso, quem coordena isso, quem pega isso, quem pega aquilo, né? Então, por vezes na nossa vida, a gente vê que as coisas às vezes não andam, porque a gente não tem ordem, né? Eu tô refletindo sobre isso, observando isso, né? Tirando muita lição desses capítulos com relação a isso. E aí eu queria comentar são 4 principais informações, são 4 principais informações que a gente viu aqui nesse capítulo. O primeiro, que é a consagração do tabernáculo, né, então a gente vê lá que Moisés, ele unge e ele consagra o tabernáculo e os seus utensílios, né, marcando ali um momento bem significativo na história do povo de Israel. E assim como Moisés, ele
ungiu e consagrou, né, ao tabernáculo, assim também a gente pode, também deve ser na nossa vida, né? A gente consagrar a Deus, a gente ungir, assim, aqui em casa, de segunda-feira, é sempre o dia da bênção do lar aqui, né? De segunda-feira é o dia que eu tenho aqui o olhinho de ungir, e aí eu gosto de sair ungindo aqui a casa, sempre eu acordo antes que todo mundo, e aí eu gosto, sabe, de fazer uma oração, de segunda é o dia que eu separo para fazer assim, uma coisa mais, com mais tempo, né? Normalmente costuma dar certo, de segunda-feira. E a gente tem que ser assim, né? Tudo consagrar a Deus. A gente faz, por vezes, planos, e a gente tem que mostrar isso para Deus. Será que é isso? Para que Ele possa ir moldando, né, a gente, para que Ele possa realmente ir... A gente não pode tirar Deus de nada na nossa vida. E esse consagrar tudo a Ele, eu vi uma vez um relato tem um pastor, na verdade ele não é pastor, mas assim, na internet ele faz algumas pregações, mas ele foca mais em mentoria e tudo, que é o Thiago Brunet, que ele fala que assim, ele ganha muita coisa, né, um cara super conhecido, famoso, e ele é uma benção, assim, ele tem um ministério gigantesco na internet, é muito maravilhoso, e assim, é muito querido, as pessoas dão presente, então ele falou, já ganha muita coisa, e ele fala tudo, antes chega em casa eu oro, eu já consagro ao Senhor, porque assim, eu não sei qual a intenção, né, da pessoa que me deu, na grande maioria é boa a intenção, mas às vezes não. Já aconteceu, ele falou, já aconteceu de eu receber um presente e depois ela falou, eu tenho uma amiga que é uma amiga assim de oração com ele, né? Que ele fala, quando tá alguma coisa não tá fluindo, ele já chama ela e ela ora. Ele falou que uma vez estava acontecendo uma questão na empresa, ela foi, orou, e ela teve a revelação do que estava acontecendo, sabe? E aí ela falou que um dia essa mulher ligou, olha, alguma coisa que você ganhou é para você jogar fora. E ele tinha ganhado aqui uns chocolates, não sei o quê. E aí, assim, a gente não sabe a intenção, né? Então, assim como Moisés ali, lá naquela época, ungiu, consagrou, né, os utensílios, tudo ali no tabernáculo, que a gente também possa ser assim na nossa vida, né? E aí um segundo ponto que é para trazer é as ofertas dos líderes das tribos. Então a gente viu que cada líder ali das 12 tribos de Israel, eles traziam as ofertas bem específicas, né, para dedicação do altar, mostrando ali uma unidade e devoção. E um terceiro ponto detalhes das ofertas, né? Então a gente tem aqui a descrição bem detalhada das ofertas, né? Que inclui ali pratos, bacias de prata, de ouro e variedades de animais para sacrifício, né? Então a gente vê que tudo isso também simboliza a riqueza, simboliza a profundidade, né, do culto. E um quarto ponto aqui é a presença de Deus. Então a gente vê que Moisés, ele ouve a voz de Deus na tenda do encontro, enfatizando a relação próxima e direta com o divino, na tradição israelita, né? Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Eu acho que de repente dá pra gente fazer hoje o 8 também, pra gente dar uma movimentadinha aqui nesse estudo. Senão, de repente, eu coloco aqui o 8. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se alguém quiser comentar alguma coisa aqui. Senão, acho que eu vou prosseguir. Só então, um último detalhe. O que a gente pode aprender com esse capítulo, né? Que tem aqui um estudo bem bacana, mas o que a gente pode aprender? Generosidade de oferta. Então, é um capítulo que ele mostra a generosidade dos líderes através das suas ofertas abundante, né? Então, isso ensina pra gente sobre a importância de dar generosamente no serviço de Deus, né? E na adoração. Então, esse é um ponto aqui pra gente, que a gente pode aplicar, né? Outro ponto é aquilo que eu falei da ordem e organização. A ordem meticulosa das organizações, cada líder oferecendo ali no seu dia designado, reflete a importância da organização e do planejamento, né, gente? Olha só como por vezes a gente está empacado na vida porque a gente não planeja, não organiza o negócio direito, né? Outro ponto, liderança e exemplo. Então, os líderes, eles estavam sempre dando o exemplo no serviço do tabernáculo. E nós, na nossa vida, a gente vem dando exemplo, né? Porque nós, cristãos, não tem que seguir o que o povo fala, né? Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, aqui a gente tem que ser como Jesus, né? A gente tem que as pessoas se inspiram no que a gente realmente está fazendo, que as nossas atitudes reflitam a Jesus, né? Então, a gente via lá essa liderança dando exemplo, e nós também temos que ser, né? E um quarto ponto aqui de uma lição que a gente pode tirar é dedicação e comprometimento. Então, as ofertas dos líderes, elas simbolizavam a dedicação, o comprometimento com o serviço de Deus, né? Então, nós,
estamos também tendo dedicação e comprometimento? Eu vejo assim, ontem mesmo foi o dia que eu fiquei lá na sala com as crianças, né, que eu fico lá no Ministério Infantil, a Cleide também que tá aqui, e assim, eu fico com as crianças pequenas ali, né, com os menorzinhos, até 4 anos, ontem até que tava lá um dos meninos que é um pouquinho maior, mas no geral eu fico com as crianças ali de 3, 4 anos, de 0 a 3, 4 aninhos. E assim, por mais que você fala, são crianças, às vezes a gente meio que, é só na hora você tem brinquedo, distrai, não, sabe? Eu sempre procuro, deixa eu ver qual vai ser o estudo, deixa eu orar, pedir para Deus me dar sabedoria para conduzir as crianças, porque é difícil ali você atrair a atenção delas, e ali são sementinhas que a gente está plantando, sabe? Não é de qualquer jeito que a gente tem que fazer. Meu dia tá bom de qualquer jeito. Não, sabe? A gente tem que ter esse... O Senhor colocou no meu coração de participar de lá. Então, isso agrada a Ele. Porque, na verdade, ultimamente eu venho tentando fugir de compromissos, porque já é tanta coisa para dar conta, que eu falo, meu Deus. E assim, eu lembro que quando o Senhor colocou no meu coração, o Mateus ainda estava nem tinha 6 meses ainda, ele estava só mamando. Eu falei, por enquanto não vai dar, porque ele mama, ele ainda não se alimenta, não vou conseguir ainda. Aí quando ele fez lá 7 meses, 8, eu falei, acho que agora é a hora. E aí eu comecei a participar e tá sendo muito maravilhoso, né? Mas aí, por vezes, assim, eu vejo isso, que às vezes a gente, até o estudo aqui, sabe? Não importa se vai entrar uma pessoa, 2 pessoas, se vão ter várias pessoas aqui, mas poxa, já que eu me dispus a fazer, deixa eu fazer com comprometimento, porque tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para o Senhor, né? Para o Senhor. Enfim, então, gente, vamos prosseguir. Vocês querem falar alguma coisa antes? Se alguém quiser falar alguma coisa, senão acho que eu vou dar o play aqui, ó. Será que dá tempo? Acho que dá, né? O que vocês acham? Porque esse números, como é grande, né? Tem 30 e poucos capítulos, acho que se a gente conseguir fazer uns 2 por dia, é bacana também, né? Então eu vou pôr aqui, tá? Já que vocês ainda não se manifestaram aqui, eu vou dar o play deixar um ponto simples que vai um pouquinho mais rápido. Capítulo 8. O Senhor Deus disse a Moisés: Fale com Arão e diga a ele o seguinte: quando você colocar as 7 lamparinas no candelabro, faça com que as lamparinas iluminem o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim. Colocou as lamparinas de modo que iluminassem o espaço em frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era de ouro batido. A sua base, as suas flores, tudo era de ouro batido, de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés: Separe os levitas dos outros israelitas e purifique-os. Para purificá-los, faça o seguinte: borrife sobre eles a água da purificação. Eles devem rapar todo o corpo e lavar as suas roupas. Assim ficarão purificados. Então pegarão um touro novo com a oferta de cereais feita da melhor farinha misturada com azeite. E você pegará outro touro novo com oferta para tirar pecados. Em seguida você reunirá todo o povo de Israel e fará com que os levitas fiquem em frente da tenda sagrada. Então o povo de Israel porá as mãos sobre a cabeça dos levitas. E aí Arão separará os levitas para mim como uma oferta especial dos israelitas. Assim, os levitas poderão fazer o meu serviço. Os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos 2 touros. Um deles será oferecido como oferta para tirar pecados, e o outro como oferta que será completamente queimada para purificar os levitas. Separe os levitas como uma oferta especial para mim, e que Arão e os seus filhos sejam os chefes deles. Separe os levitas dos outros israelitas a fim de que sejam meus. Depois que você purificar e separar os levitas, eles estarão preparados para trabalhar na tenda. Eles foram separados do meio dos israelitas para serem meus, em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel. Eles são meus. Quando matei todos os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim o filho mais velho de cada família israelita e a primeira cria de cada animal. Agora estou ficando com os levitas em lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas. Agora entrego os levitas a Arão e aos seus filhos, como uma oferta dos israelitas a fim de trabalharem na tenda para o povo de Israel, para conseguirem o perdão dos pecados e para protegerem os israelitas de alguma desgraça, se chegarem muito perto do lugar santo.
Assim, Moisés, Arão e todo o povo de Israel cumpriram tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram, lavaram as suas roupas, e Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor e fez a cerimônia da purificação para eles. O povo fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim, eles foram escolhidos para trabalhar na tenda sagrada, dirigidos por Arão e pelos seus filhos. O Senhor Deus disse a Moisés: a lei a respeito dos levitas é esta. Com a idade de 25 anos, cada levita começará o seu trabalho na tenda sagrada. E aos 50 anos deixará de trabalhar. Depois dessa idade, os levitas poderão ajudar os seus companheiros no trabalho deles na tenda. Porém, não serão responsáveis por nenhum serviço. É assim que você deverá organizar o serviço dos levitas. Então vamos aqui comentar esse, né? Que agora nosso tempinho já tá pouquinho. Só uma coisa que eu queria comentar, que agora que eu vi que eu não esqueci de falar sobre o capítulo anterior. Que aqui ele vai falando, né, no capítulo anterior, logo no começo, das carroças, 6 carroças, os 12 bois, né, para as 12 tribos e tudo mais. E assim, todos os utensílios no templo, eles tinham que ser carregados nas mãos, né? Então, não podia ser na carroça. Inclusive, até a gente fazendo um link aqui com outro livro, que ali eu acho que é Segunda Reis que vai estar. Agora eu eu não anotei exatamente qual era o capítulo, acho que é o 6, que ele fala sobre uma situação de Davi tentando transportar a arca no carro do boi ali, né? E aí os bois tropeçaram e tal, e aí, agora eu não vou me recordar o nome da pessoa que colocou a mão na arca e morreu. E aí, né, eu quis só fazer esse paralelo aqui, porque, assim, você vê que o Senhor, ele coloca aqui algumas regras que precisam ser seguidas, né, é muito sério. Então, realmente, você vê que a ignorância ali de Davi, porque ele não tinha ali esse entendimento de como é que tinha que ser esse carregar, né, como que tinha que carregar essa arca, gerou uma consequência ali muito séria. Então depois a gente vê que aí depois ele vai estudar e saber como é que deveria ser esse carregamento. Mas você vê que como a gente tem que ter responsabilidade de tudo que a gente faz, né? Tudo que é de Deus, a gente tem que ter essa responsabilidade. E, bom, então vamos falar aqui desse que a gente leu agora, do 8. Então, a gente viu aqui, né, que ele é um capítulo que detalha ali a consagração dos levitas, que foram os escolhidos para servir, né, no tabernáculo, e ele é um capítulo que ele vai trazer todos os rituais de purificação e os procedimentos bem específicos ali para preparar os levitas para o ministério. Então ele enfatiza muito a importância ali da pureza, ele enfatiza também a importância do serviço dedicado a Deus. Então esse é um capítulo que ele é importante, né, porque ele faz a gente entender os preceitos da adoração e do serviço religioso na tradição israelita, e ressaltando ali o papel bem singular ali dos levitas, né, no contexto ali do culto, da comunidade. E aí tem 4 principais informações aqui que esse capítulo traz pra gente. Então tem o primeiro, 4 não, 5. Tem 5 pontos aqui que eu vou ressaltar aqui dessa leitura. O primeiro, que é a preparação ali das lâmpadas. Então a gente vê que Arão, ele configura ali as 7 lâmpadas do candelabro para iluminar ali a frente, né? Acho que todo mundo, eu tenho até as fotinhas aqui, mas acho que todo mundo lembra, né, do candelabro e tal, como é que é, né? Que é bem bonito, né, a visualização assim do candelabro é bem bonito. Aí um segundo ponto é a consagração dos levitas, né? Então inclui tanto o ritual de purificação, né? Como ali a raspagem do corpo. Então você vê que eles têm que raspar o corpo, lavar as roupas, tem toda a aspersão com a água. Então a gente vê uma coisa bem assim lá do versículo 5 ao 8, tem todos esses detalhes. Aí a gente vê ali do versículo 9 até o 13 também as ofertas e a apresentação dos levitas. Então a gente vê os israelitas impondo ali as mãos, né, sobre os levitas, que são apresentados ao Senhor como oferta, né, e quando a gente fala assim, como oferta, é tipo, é como um sacrifício vivo, né,
que eles foram oferecidos a Deus como oferta. É ofertar o quê? Ofertar a sua vida em favor do reino. E é semelhante um pouco quando nós estamos em Cristo, né? Porque quando nós estamos em Cristo, então todo cristão, quando ele entrega a sua vida a Deus, é como um levita, né? Que está consagrando a Deus para servi-lo. E olha só que responsável. Então, aí quando a gente vê que, olha só, esse povo foi o povo escolhido, né? Foi como um sacrifício vivo mesmo, né? Que é o que? Ofertar a vida ali para o reino. Então, você vê o tanto de responsabilidade ali que eles tinham, né? Nesse serviço sacerdotal. E nós também, quando entregamos a nossa vida a Cristo, a gente tem que entender que a gente não é mais qualquer um. A gente não tem que viver mais uma vida como qualquer um vive, né? A gente é separado, a gente é escolhido, nós temos uma responsabilidade, né? A gente precisa ser luz nas trevas, a gente precisa ser o que a palavra diz, né? Então, que a gente possa, vendo todo esse contexto aqui, o tanto que o Senhor realmente, tanto de coisas, é claro que a gente não tem que ficar assim, a gente sabe que Jesus já veio, já pagou por tudo, né? Realmente nós fomos salvos, mas tem a parte que cabe a nós de nos santificarmos, realmente de entender o nosso papel, de entender que não dá para a gente continuar fazendo coisas que a gente fazia, de entender que nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes, que a gente tem que seguir o exemplo de Cristo, as pessoas precisam olhar para a gente e ver Cristo, né? Que as pessoas precisam olhar para a gente e falar, uau, que vida eu quero. Aí a pessoa olha, vê a sua casa, a sua família, a sua empresa, vê, sabe? E fala assim, nossa, eu também quero uma vida como essa. O que essa pessoa faz? Então a gente precisa, né, entender que nós também somos esse sacrifício vivo. E aí a gente vê lá do versículo 14 ao 19, a separação e serviço dos levitas. Então a gente vê que os levitas, eles são separados dos demais israelitas, né, dedicados realmente ao serviço. Então a gente vê, eu até mostrei, acho que eu não tenho mais aqui a foto, mas eu mostrei há um tempinho atrás, uma fotinho para vocês, que mostra ali, né, no meio ali, a posição das tribos. Estou até voltando aqui, cadê? A posição das tribos, ficava ali a tenda, né, do encontro, então ficava ali o tabernáculo no meio, a gente vê em volta, ficavam posicionados os levitas, né, ali todos os sacerdotes e tal, e aí em volta dos levitas que ficavam as tribos, e aí a gente via a organização que ficou, né, os que ficavam à direita, que eles falam ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, a composição ali, né, e a gente vê ali do versículo 24 ao 26, a idade para o serviço, né, levítico. Então a gente vê que os levitas, entre os 25 e 50 anos, eles serviam ali na tenda do encontro, né, você vê que eles tinham tudo, assim, muito já determinado o que cada um ia fazer. E após os 50, a gente vê aqui que eles poderiam até estar participando, mas eles já não tinham aquela responsabilidade, né? Então a gente vê que até nesse detalhe de idade, o Senhor tem esse cuidado, né? Então, assim, porque a gente sabe que tinha coisas ali que com certeza deviam ser pesadas, né? Então, a gente já pega o pessoal ali mais jovem, que já que tem ali mais ali fisicamente falando também, mais disposição, mas, assim, esses também de 50 eram aqueles experientes, com certeza eles estavam ali auxiliando também, né, se sentindo também ali super útil, mas não tinham aquela responsabilidade. Então, até nesse detalhe, o Senhor já deixou tudo determinado. Então, eu falo assim, gente, olha que coisa maravilhosa, né? É tudo determinado, organizado e planejado. Tudo, tudo. Muito bom. Então, vocês querem comentar alguma coisa, gente, sobre essas leituras? Porque agora já deu 7, né? Já deu 7 horas. Acho que ninguém abriu para falar, né? Então, só mais lições que a gente pode tirar desse capítulo 8. A importância da pureza ritual, então a purificação dos levitas ensina sobre a necessidade de santidade e a pureza no serviço de Deus, né? Então, essa lição, ela ressalta que a aproximação a Deus requer preparação, requer respeito à sua santidade, não é de qualquer jeito que a gente, o Senhor realmente, ele nos aceita como, né, a gente peca, a gente faz um monte de coisa errada, e ele tá de braços abertos para não receber, mas a partir do momento que a gente
que a gente começa a levar uma vida, né, ter intimidade, relacionamento com Deus, e a gente quer mais, né, a gente tem que entender que não é de qualquer jeito. A gente tem que entender que Deus é santo e a gente tem que se santificar, né? Um outro ponto é a obediência às instruções, né? Então, a obediência, assim, a gente vê que a obediência é meticulosa mesmo, né? De Arão na preparação ali das lâmpadas, demonstra a importância de seguir fielmente a instrução que Deus nos dá. Então, a gente vem levando uma vida de obediência. Às vezes ele fala pra gente ir pra direita, a gente vai pra esquerda. Ele fala pra gente fazer tal coisa, a gente, tô com medo, tô com receio, não sei, não faz, né? Então, a gente tá sendo obediente. E um outro ponto é o serviço dedicado a Deus, né? A consagração dos levitas simboliza a entrega total ao serviço. E isso nos ensina, né? A importância da gente realmente dedicar nossas vidas, os talentos que o Senhor coloca, né, pra gente, a gente tem que ser usado esses talentos, né? Esses talentos têm que ser usados para honra e glória dele, né? Para honra e glória dele. E por último, respeito aos ciclos da vida no ministério. Então, a gente vê aqui, né, a questão que eu comentei da idade, que ensina sobre a necessidade de adaptar as responsabilidades de acordo com o estágio da nossa vida, respeitando ali, né, as capacidades, as experiências. Então, assim, a gente vê, por exemplo, as mulheres solteiras, elas são pessoas que na palavra fala sobre, direciona para que você se dedique ao serviço, você na igreja, por exemplo, que você se dedique à obra. As casadas, a nossa prioridade é a família, né? A palavra fala isso. Então a gente tem que entender isso, que às vezes a gente tá, você quer fazer um monte de coisa na igreja, participar de um monte de coisa e de repente está deixando, né, o seu primeiro ministério, não está dando a devida atenção. Então a gente também tem que entender essas coisas. O que eu estou fazendo agora é para a fase que eu estou vivendo, né? Então é isso, né, gente? Então, só para a gente encerrar, vimos o capítulo 7 e 8, 2 capítulos muito poderosos, né? Que a gente pôde entender a importância de ser generoso nas ofertas, que a gente pôde trazer aqui também uma reflexão sobre ordem e organização, refletir sobre a nossa vida. Será que a gente vem sendo organizado? Será que as coisas da nossa vida estão tendo a ordem como deveria? Será que é justamente por causa de falta de ordem e organização que muitas coisas às vezes não avançam, não fluem, não dá certo, porque a gente não dá, ainda mais quando a gente está num papel de liderança, né? Eu sei que aqui também a Flavinha tem a empresa dela, a minha sogra também tem a empresa dela, o seu Antônio acho que também, né? A Cleide também tá com o negócio dela, então, assim, será que a gente está realmente sabendo delegar devidamente? Enfim, a gente está conseguindo, né? Então, outro ponto, assim, só para fazendo só um resumão, né, para a gente relembrar, a liderança, né? Então, estamos sendo exemplo, nós estamos sendo realmente exemplo, assim como aqueles levitas eram um exemplo, nós estamos nos dedicando com verdadeiro comprometimento ao que o Senhor coloca nas nossas mãos, né? Então, se é agora aqui, vir aqui e dar a palavra no grupo, a gente está tendo dedicação suficiente, comprometimento. Se é lá na igreja contribuir com algo, a gente está realmente nos dedicando. E no capítulo 8 a gente viu, né, a importância dessa obediência, seguir o que o Senhor fala mesmo, né, a importância respeitar os ciclos. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Se, por exemplo, eu aqui em casa, tô percebendo que, em vezes, eu tô atropelando um pouco de querer fazer mais coisa do que eu dou conta. E aí, por vezes, deixando de fazer algumas coisas aqui em casa que seriam importantes, né? Enfim, então queria trazer essas reflexões pra gente, que a gente possa refletir sobre esses pontos, né? E mudar o que precisa ser mudado. Então é isso, meus queridos. Alguém quer falar algo e poder encerrar aqui com oração pra gente finalizar hoje? Ai, hoje tá um solzão aqui na minha janela. Então, bora. Cleide, você pode olhar pra gente? O que você falou aqui? Peraí. Agora eu vi que você mandou alguma coisa, né? Acaba ativando a ansiedade, né? De você querer fazer muita coisa e aí, às vezes, escorrendo pelas mãos, né? Muitas vezes menos é mais, né? É isso, gente. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. O Senhor é aquele que começou a obra e nós cremos que o Senhor há de terminar.
Vem, Senhor, e nos dirige, nos orienta como devemos nos portar, como devemos delegar, o que nós devemos fazer. Muitas vezes nós temos lutado guerras que não são as que é para a gente entrar. Que o Senhor possa trazer a consciência, trazer à luz exatamente o que nós devemos fazer, o que nós devemos, no que nós devemos pensar, o que nós devemos falar. Senhor, dirige os nossos pensamentos, auxilia-nos, Senhor. Nós, muitas vezes, não sabemos o que fazer, não sabemos fazer como convém, se nós formos dirigidos, Senhor, pela nossa carne, pelo nosso próprio entendimento, nosso intelecto. Mas através do Teu Espírito, Senhor, nós podemos avançar e podemos conseguir exatamente o que o Senhor quer. E nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha quebrar cadeias da nossa mente, quebrar fortalezas na nossa mente que muitas vezes são colocadas por nós mesmos, por ouvirmos coisas que não é pra gente ouvir, por estar presos em ter entrado em guerras que não são as nossas, que não é o que é pra gente fazer. Então, nós pedimos ao Senhor que através do Teu Espírito venha nos dirigir, venha coordenar, Pai, os nossos pensamentos, a nossa mente. Ensina-nos, Senhor, como nós devemos nos posicionar com relação às Tuas coisas, com relação ao dia a dia. Ajuda-nos, Senhor. Que o Senhor possa despertar em nós sensações, criar conexões, Pai, com pessoas que nos tragam exatamente o que nós precisamos, o discernimento entre o que o Senhor fala, o que nós pensamos e falamos de nós mesmos. Que nós possamos perceber isso. E isso só vem do Teu Espírito. E cada vez que nós estamos mais conectados com Ele, o Senhor nos eleva à situação de poder Te discernir mais, poder saber quando é e o que é para nós fazermos. Ajuda-nos, Senhor, nós Te pedimos nessa manhã, nós Te pedimos. Pedimos ao Senhor que dê ordem aos Seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Pedimos ao Senhor que dê ordem aos Seus anjos para nos guiar, para nos ajudar. Muitas vezes, se não houverem clientes, que o Senhor envie anjos para estarem comprando dos Seus filhos, para estarem trazendo e fazendo negócios com os Teus filhos, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode fazer essas coisas. E que o Senhor venha dirigir. Que todo o nosso pensamento, a intenção do nosso coração seja para Te agradar, como diz o Salmo 19, que as palavras da nossa boca também, Senhor, o meditar do nosso coração seja para Te agradar. Vem e completa a Tua obra. Pedimos, Senhor, apresentamos todos os pedidos de oração que nós temos colocado diante de Ti, todos, Senhor, que o Senhor venha estar curando, trazendo cura para o corpo, para a alma, para o espírito. Traga cura, Senhor, e nos direciona. Ensina-nos a orar a palavra e determinar a Tua palavra, de acordo, Senhor, com o que nós temos aprendido e nas nossas necessidades. Que nós peguemos, sim, as palavras que nós precisamos e nós venhamos declarar elas, até que nós venhamos ver a resolução de cada conflito, de cada problema, que nós venhamos declarar a Tua palavra. E nós declaramos, Senhor, que nesta manhã, que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Jesus já venceu tudo na cruz do Calvário. E nós precisamos entender isso e verdadeiramente sermos Teus embaixadores na terra, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. O Senhor nos ganhou isso na cruz do Calvário. Deus, quando o Senhor nos justificou, e que nós venhamos estar no processo da santificação e não nos esquecermos nunca disso, Pai, que nós precisamos cooperar com o Senhor, fazer a nossa parte na santificação, a parte da lã, e que o Senhor venha, porque o Senhor sempre vem com a parte da neve. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa manhã. Cuida de cada um, Senhor. Fala mais e mais aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Então
Boa semana aí pra nós. E amanhã, gente, será que a Cris não vai? Será? Não deve vir, né?